Ele empalava pessoas vivas em nome de Deus. O nome dele, Vlad III. Que aterrorizou o maior império muçulmano da sua época e usou uma arma que a maioria dos cristãos tem medo de usar, ou seja, o medo santo. Vlad III se via como um Davi moderno, guiado por Deus, mas armado com uma espada, e quando os turcos invadiram a sua terra, encontraram 20.000 corpos empalados em nome da cruz. Vamos entender essa história curiosa. Vlad III nasceu em 1431 na Transilvânia. Seu pai era Vlad II Dracul, que fazia parte de uma ordem secreta chamada Ordem do Dragão, que defendia o cristianismo contra os muçulmanos otomanos. Bom, a palavra Dracul significa dragão, mas depois de um tempo começou a significar demônio. E Vlad III, ele começou a ser chamado de Drácula, o filho do dragão. Vocês vão começar a entender o peso espiritual, político e simbólico por trás deste homem. Vlad III era príncipe da Valáquia, que hoje fica ali na região da Romênia, e ele era bastante conhecido por empalar os seus inimigos vivos. Ele também chegou a ser conhecido como o Empalador. E o que é empalador? Empalar. Empalar significa que ele pegava estacas de madeiras bem afiadas e matava as pessoas ali e exibia elas como se fosse um troféu. Ele usava essa forma cruel como uma forma de intimidação e uma forma de tortura. Há relatos que dizem que milhares de pessoas foram empaladas vivas em um campo aberto, ou seja, um horror. Ele era um guerreiro feroz e é visto pelos romanos como um herói nacional, porque ele lutava contra os otomanos para defender a cristandade. Ele tinha uma psicopatia política porque ele matava ladrões, nobres que conspiravam contra ele e traidores. Ele usava a morte como uma forma de punição. Traição para ele era punida com uma morte dolorosa e lenta. A Valáquia, atual região sul da Romênia, era um pequeno principado que não fazia parte de nenhum império centralizado. Era um tampão entre três civilizações em guerra: o Império Otomano Islâmico ao sul, atual Turquia e Balcãs, o Reino da Hungria e o Sacro Império Romano Germânico a oeste, cristãos católicos, os principais eslavos ortodoxos ao norte e leste, como a Moldávia e o Império Bizantino. E este lugar era uma zona de choque onde o Islã tentava expandir o califado pela Europa, onde o cristianismo católico via si mesmo como bastião da civilização ocidental e onde o cristianismo ortodoxo tentava sobreviver à pressão dos dois lados. Tudo era sobre fé e poder. Cada invasão, tributo ou aliança tinha um significado espiritual e político. E em meio a toda essa tensão surge o pai de Vlad III, Vlad II Dracul, que foi nomeado cavaleiro da Ordem do Dragão pelo Sigismundo de Luxemburgo. E essa Ordem do Dragão era um grupo de elite que defendia a fé cristã dos otomanos. E o emblema da ordem era o dragão com uma cruz, simbolizando uma guerra espiritual. Isso que Vlad II recebeu o título de Dracul, que em latim significa dragão, e Vlad III recebeu o apelido de Drácula, algo que não tem nada a ver com o vampirismo, e sim com o cristianismo. Qual o significado espiritual disso tudo? Bom, naquela época usava o termo "não existe política sem fé e fé sem guerra". Então, eles acreditavam que os governantes eram ungidos por Deus para proteger o seu povo. E eles acreditavam que a guerra era uma honra para defender tanto para os cristãos, tanto para os muçulmanos. E Vlad III, ele acreditava que a espada era uma extensão da cruz. Por isso, essa crueldade que ele é conhecido. Qual a conclusão dessa história? Que a fé, que o cristianismo durante a história do mundo, ele entrou tanto na cabeça das pessoas
que elas defendiam o cristianismo e a religião delas, independente do que elas teriam que fazer, inclusive empalar as pessoas. Ele foi ali extremista, ele foi um tirano. E o Bram Stoker, ele se inspirou em Vlad III para criar o famoso personagem que a gente conhece hoje como Conde Drácula, porque com a crueldade de Vlad III, ele se inspirou aí nessa história. Inclusive, o Vlad III, ele já andava ali no meio das suas vítimas, algo muito sangrento, muito cruel. E aí, o que você acha dessa história? Comenta aqui embaixo. E se você sabia que havia uma ligação entre o Conde de Drácula e Vlad III, e se você sabia dessa história curiosa que eu trouxe aqui para vocês. Um beijo e até a próxima semana.